tendência do mercado é que se esse contador continuar ainda com esse pensamento de que ele vai ser ainda um guarda-livros, que ele vai só fazer a contabilidade, ele infelizmente em algum momento ele vai ter que tomar uma decisão de parar, vender a sua carteira, tomar alguma decisão, porque não vai ser mais a postura dos empresários. Eles vão buscar a contabilidade como realmente uma ferramenta, um instrumento de tomada de decisão. E isso está crescendo demais. É um processo assim muito grande. Adivide a reforma tributária chegando, a questão da mudança da lei do PIX, onde vai forçar as empresas e todas as instituições financeiras a declararem todas as movimentações financeiras, ou seja, vai diminuir a sonegação. Então não tem aquela coisa do balancete por dentro, por fora, e separa a caixa, porque a tendência do mercado brasileiro e a economia brasileira é realmente trazer a contabilidade para uma realidade maior. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast, e hoje com um convidado muito, muito especial. Já conheci ele há muitos anos, é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, um baita empresário contábil. Ele trabalha também muito pela classe de contabilidade, e hoje estou aqui com o Renato. É o Renato da Prony Contabilidade. Renato, obrigada por ter aceito o meu convite, de ter vindo até aqui, a gente bater um papo, falar aí para contadores, contadoras. Eu te agradeço muito por estar aqui hoje, pra gente conversar um pouquinho. A gente tem tanta coisa para falar, mas o tempo é limitado, mas o que a gente vai conversar aqui, eu tenho certeza que vai agregar bastante. E mais do que eu falar do Renato, eu sempre falo isso, eu quero que o Renato fale dele, eu quero saber quem é o Renato, por que o Renato resolveu ingressar na profissão contábil, e aí depois disso, por que resolveu empreender na contabilidade, e por fim, por que resolveu realmente aí se envolver dentro das classes de contabilidade para ajudar o contador. E mais uma vez, obrigada, Renato. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Marta. Muito prazer aqui estar, sempre você solicitando, o convite já é aceito, com certeza. Tenho um carinho muito grande por você, pela DPG, pelo todo o trabalho que sempre vem fazendo aqui para o escritório, né? Para o meu escritório de contabilidade. E gosto demais aí de poder participar e ajudar a classe contábil. Então, mais do que nunca, essa ideia, né, da gente poder trazer mensagens, trazer conteúdo, informações para os nossos contadores, amigos, que necessitam, né? Demais, ainda mais agora um momento crucial aí do mercado contábil. Agora com essa nova mudança aí da reforma, né? Exatamente. Você fez várias perguntas, né? Então... Quem é o Renato? Quem é o Renato? Vamos lá. Eu falo brincando, mas é uma realidade. Eu comecei na contabilidade com 3 anos de idade. Sério? A minha mãe sempre foi também contadora. Uhum. E como ela tinha que trabalhar, eu ficava embaixo da mesa dela, brincando, já dentro do escritório de contabilidade, onde já vivenciei lá, já sabia o que era um clima de contabilidade desde dessa idade. Então, ela trabalhava, eu ficava lá acompanhando o dia dela, brincava de débito e crédito, carimbo na mesa, às vezes nas paredes. Ela ficava brava comigo, mas eu já estava contabilizando. E fui começando a pegar gosto, né? Entendendo, porque você começa a ouvir as pessoas conversando, já se existia naquela época todos os departamentos normais, contabilidade, fiscal, tinha o DP, né? Tinha da folha de pagamento, e tinha o CPD, que era o processamento de dados, que aí você trazia os lançamentos para um centro de processamento de dados. Era uma engenharia um pouquinho diferente da atual, mas aquilo já foi me dando um pouco de prazer, entender como que funcionava. Minha mãe sempre realmente me deixou tranquila nessa questão da decisão, tanto que na época eu ficava pensando, mas será que eu vou para contabilidade? Tinha um pouquinho de direito, tinha um pouquinho também, gostava muito de engenharia civil, mas aí eu acabei pegando gosto e fui fazer o técnico de contabilidade. Bacana. O técnico de contabilidade, me formei em 3 anos, e aí realmente já foi começando a me direcionar, e falei, não, acho que é isso mesmo que eu quero, gostei demais. Em paralelo, minha mãe sempre falava que eu tinha que ser o exemplo, e eu precisava realmente pegar corpo para entender como que funcionava. Então eu ficava um pouco em cada departamento da empresa para me poder
entender todo o sistema operacional, como funcionava o tete-a-tete com o cliente, o que precisava de informação. Então, fiz esse chão de fábrica, né? E isso foi me dando a lucidez e clareza de como que funcionava. Logo na sequência eu fiz a contabilidade, fiz a faculdade de contabilidade e tinha acabado de virar de 4 para 5 anos. Então, foi mais um ano de estudo. Me formei em 2001 e lá eu já falei, bom, vamos pegar na sequência, eu já vou fazer uma pós-graduação em controladoria, porque comecei a enxergar um pouco esse lado da controladoria como uma ferramenta bem bacana para você enxergar a empresa mais de cima, né? Não simplesmente só contabilidade. Ou seja, todo mundo que fala de consultivo hoje, você já começava a vislumbrar algo bem lá atrás, né? Exatamente, porque eu via que o controller, ele tinha realmente, ele tinha condições de pegar a empresa mais na mão e poder dar mais soluções, decisões importantes para o empresário frente a esse departamento de controladoria. Então, isso ajudou bastante. Fiz essa pós-graduação e aí eu comecei nisso paralelo, sempre trabalhando em escritório de contabilidade. Eu falei, bom, agora eu vou precisar fazer alguns voos solos. Quis sair do escritório para realmente buscar esse mercado, e aí eu fui ser controller de uma empresa no ramo de laboratórios de óculos, né, de lentes oftálmicas, lá em mais ou menos 2003. Em 2003, essa empresa já entrou num processo de due diligence, uma empresa alemã já quis comprá-lo, e aí a coisa começou a ficar mais séria. E a empresa viu meu trabalho, quis ficar comigo, e aí ficamos por mais alguns anos. Eu continuei na área da controladoria, e aí você já automaticamente já há necessidade de uma segunda língua, você realmente tem que buscar esse conhecimento, já começa a pegar a parte de o que é um report, você já começava a falar do que é um IFRS, o que era um ASCAP, e isso vai te trazendo bagagem de conhecimento, as necessidades em que não só o mercado brasileiro precisava, como o mercado no mundo todo precisava também. E aí, bom, aí eu falei, bom, eu acho que é isso, gostei, valeu a pena a controladoria, só que eu quero algo mais. Eu queria algo meu, né, concreto. E aí eu resolvi abrir o escritório de contabilidade fisicamente. Então você não veio, então você não veio de uma sucessão. Ou seja, sua mãe tinha escritório. Não. Isso. E aí você ficou com ela trabalhando. Exatamente. Saiu e aí você resolveu abrir o escritório, não foi pegar o escritório da sua mãe. Não. Olha que interessante. Eu falei, eu vou abrir o meu escritório e aí a gente vai começar do zero. E aí foi um negócio meio assustador, porque quando eu abri o escritório em 2006 para 2007... eu trabalhava em paralelo na controladoria, mas eu falei, bom, o escritório ainda não vai me sugar a quantidade de tempo que eu preciso. Então, eu vou colocar gente lá. Quando eu ver que esse escritório precisa de mim lá 100%, aí eu saio e vou para ficar lá definitivamente. E começamos com 4 funcionários em 2006. Já tinha uma carteira e aí, quando menos de 2, 3 anos, eu já estava já mais ou menos com uns 20 a 30 funcionários. Olha. Aí em 5 anos eu já estava já com mais de 50 funcionários. Chegamos a um pico de 74, 75 funcionários. Nesse tempo, né? Nesse tempo de crescimento, porque não parava, todo mês cliente querendo indicação. Ainda é o grosso da nossa área contábil, né, a indicação, porque é um cargo de confiança, é um serviço de muita confiança. Sim. Então, isso foi nesse crescimento avassalador. Foi aí que eu falei, bom, eu preciso tomar uma decisão, fechei a portinha da controladoria e fui assumir o escritório mesmo, porque precisava da minha presença full time lá. Tá? Então, a gente, desde lá, então, começamos e vimos a necessidade já de prospecção, de marketing contábil, e aí a gente começou a conversar um pouquinho, né? Foi. Já começamos a falar um pouquinho, então a gente está alguma quantidade de anos aí juntos. Sim.
Bom, Renato, muito legal essa tua história. E o mais legal é que eu imaginava, olha só que eu não sabia, eu achava que você vinha de uma sucessão. E não, você realmente resolveu empreender e falou assim: vou empreender e vou fazer as coisas acontecer. Você disse que você começou a vir bastante cliente, essa indicação. O que que você. Por que eu vejo hoje? Eu vejo que muitas contabilidades que começam, elas começam bem devagar e elas não têm esse ritmo de indicação que você teve lá no passado. Eu não sei se hoje também está assim para você, mas o que você acha que você fez naquela época que foi assim avassalador, as coisas foram acontecendo, que trouxe isso para você? E aproveitando, qual que é a dica que você dá aí para o profissional que está com essa dificuldade de crescer o teu escritório, né? O segredo, na verdade, é porque você tem que dividir o mercado de clientes em duas formas. Aquele que você quer crescer na forma de quantidade, né? Então você vai prospectar na internet e você faz o cara crachar. Por quê? Porque esse perfil de cliente, ele não quer o balancete, ele não quer as demonstrações contábeis para uma decisão, para uma tomada de decisão. Ele só quer cumprir obrigações perante o fisco. E acabou. Manda a guia, paga o imposto e acabou o assunto. Então você tem uma gama de empresas que vendem esse tipo de serviço. Aí você tem que ganhar no preço e na quantidade. Esse é um perfil de cliente. E você tem um outro que eles querem o contador para tomada de decisão. E aí, quando você fala em tomada de decisão, existe a questão da responsabilidade, da capacidade e de você ser mais do que um contador, porque a pessoa vai dividir com você particularidades, tanto profissionais como também particulares da pessoa. E você precisa saber todo esse cenário para poder tomar a melhor decisão junto com o cliente. Então, tem clientes que têm perfil que, ainda comigo, que querem reuniões presenciais, eles querem sentar com você, conversar com você, tomar um café, como tem aqueles que, depois pandemia, não, pode ser só virtual, mas eu preciso conversar com você. E eles estão em constante crescimento, precisam tomar decisões, porque não é toda empresa que tem um controller lá. Eles não têm esse luxo de ter margem suficiente de contratar uma empresa, um cargo dentro da empresa para ajudá-lo a tomar decisões. O empresário está tomando sozinho. E aí esse tipo de cliente, ele não vai na internet, ele não vai falar, gostei dessa empresa aqui, eu vou lá porque o preço está interessante. Não é isso que ele está procurando. Ele está procurando realmente um profissional que ajude ele no dia a dia. E aí a indicação é o melhor caminho, porque sempre o testemunhal de outro, falar, olha, essa pessoa trabalha comigo há tantos anos, gosto demais do trabalho dele e pode ir lá que você vai gostar dele. E aí você fideliza, você vai trazendo essa mesma qualidade que você presta para aquele que indicou para o indicado e ele vai também gostar e isso vai multiplicar. Então acontece isso demais. Eu acabei de receber uma ligação, estava falando com você, Sim. de um cliente que ele saiu ele era um CEO de uma empresa grande de construção, ele saiu dessa empresa, uma empresa com representantes de Israel, então é um grupo muito grande, e ele saiu. Falei, bom, vai para o mercado, né? Mas não deu, acho que 6 meses. Me ligou agora de manhã, já estou em outra e gostaria de te contratar, mais ou menos já explicou o perfil, e aí é uma empresa bastante grande também. Então você não vai pegar esse tipo de empresa lá na internet fazendo um vídeo, fazendo um anúncio. Então é exatamente isso que o público contábil precisa ver. Que alcance que você quer chegar. Se você quer chegar nesse perfil de multiplicação, o foco é esse mesmo, marketing digital, você realmente fazer vídeos. Perfil diferente de cliente, desse cliente aí. Exatamente. Agora, se você quer pegar empresas realmente maiores, sentar com o dono da empresa para a contabilidade ser uma ferramenta importante para a tomada de decisão, aí o foco não é esse. Você pode fazer esse, mas você precisa de um outro que é provar, mostrar a sua capacidade ali no momento, no dia a dia junto com ele. Então você tem que ter uma equipe por trás para te fazer trazer essas informações para os números contábeis, para as demonstrações financeiras e você poder enxergar o balancete e saber, opa, meu cliente está com problema aqui, aqui, aqui. Então, vou sentar com ele, vamos definir uma estratégia e resolver o problema dele. Sempre resolver a dor do cliente.
Show de bola. Então, você está me dizendo o seguinte, Renato, que você sempre teve uma capacidade técnica, você sempre procurou estudar, se especializar, especializou o seu time também para ter esse tipo de cliente, porque ele vende uma indicação, é mais consultivo, para ter esse tipo de cliente. E você entendeu que o jogo da internet é para o cara que não quer absolutamente, é só cumprir obrigações com o fisco e acabou. Até porque ele faz um trabalho ali também. E aí você entrou em algo que as pessoas falam bastante, que é a tal da contabilidade consultiva, que é que você falou, é um controller que lá de trás você já tinha visto essa possibilidade tudo certinho. Você acha que é possível hoje um escritório de contabilidade entregar esse serviço na escala? Não, Marta, a pessoa tem que ser pé no chão, não é todo tipo de cliente, enfim, na tua visão e prestando esse tipo de serviço, né? Você acha que é um serviço que ele vai ser escalável? Não vai? Vai ser algo que você vai ter que olhar só realmente para faturamento e não para número de clientes? Como que é essa visão, até para a pessoa que está do outro lado, tomar uma decisão? Ou a pessoa tem que ter os dois lados, que geralmente o contador ele fica confuso, né? O que eu faço? Eu peço indicação? Eu vou para o lado consultivo, ou eu vou para o lado da escala, não dá para escalar, quem quer ser consultivo. Os empresários não querem, nada disso. E aí, Renato? Mais uma vez, aquela questão da segregação. Então, no escritório, eu vou dar como exemplo lá no meu escritório que eu tenho esses dois tipos de clientes. Mas eu segrego. O que é escalado, que é quantificado, que é cara crachá, uma nota por mês, 2 notas por mês, o prolabore lá necessário para poder depois sacar o restante no lucro distribuído. Então é um beabá bem rápido. Às vezes a pessoa não tem nem conta bancária. Você insiste em ele abrir a conta bancária da pessoa jurídica, mas ele continua pagando as continhas, misturando caixa da física com a jurídica. E aí você faz esse balancete. E aí o que eu faço? Para não embolar dentro da minha operação, eu coloco numa mesa específica desse tipo de cliente. Então, eu dividi meu escritório em mesas. Cada mesa trabalha com perfis diferentes de clientes. E eu tenho uma dedicada para trabalhar exatamente com essa gama. E aí eu vejo a necessidade que eu preciso fazer para escalonar. Bom, eu preciso ganhar velocidade, porque esse cara, eu não posso perder muito tempo para fechar o balancete dele. Se eu perder muito tempo, não valeu o preço que eu pratiquei. Então, eu vou buscar automações. Então, ou o valor agregado. Por exemplo, fazer o BPO financeiro, que todo mundo fala, é uma solução. Às vezes o cara tem uma dor de que, puxa, mas eu não tenho tempo para ficar pagando essa conta do Simples Nacional, não tenho tempo para ficar emitindo a nota. Eu sei que é muito simples, mas eu não consigo. Não sei, às vezes a pessoa não sabe mexer no computador. E aí você vende essas soluções e você vai agregando valor ao produto que você vendeu. Você prepara a equipe para fazer isso e também faz as automações necessárias, que aí já começa a entrar um pouquinho da inteligência artificial. Você precisa ganhar velocidade para quanto mais rápido e com qualidade o balancete é emitido e as guias são entregues ao cliente, mais quantidade de clientes você consegue colocar para dentro desse mesmo guarda-chuva. Já o cliente grande, em que você precisa sentar com ele, você precisa não só da inteligência artificial, automação de processo, você precisa também estudar o perfil desse cliente, o time que aquele cliente possui, os problemas existentes dentro dessa empresa. Por quê? O volume de informação é maior. E aí você precisa ter um time mais qualificado para quando receber essa informação, saber exatamente o que precisa ser feito. E dar as respostas necessárias ao cliente. Então já não é um preço de quantidade, já é um preço diferente que você vai fazer. E para você também ganhar dinheiro com esse cliente, porque tem muita gente que faz essa conta e acaba não ganhando dinheiro, só trabalho, engessando, aumentando o seu custo e você acaba não tendo grandes margens. O segredo está aí, é você saber exatamente o que ele pode te oferecer, as melhorias que ele precisa fazer para trazer o quanto com a maior qualidade possível os dados para você preparar as informações, trazer o balancete para a mesa para a tomada de decisão.
Show, muito bom. E aí, olha só que interessante, você tá falando aqui, eu tava pensando, né? Você disse, olha, eu tô usando muito a IA para ajudar, e a gente sabe que a IA, muito bem treinada, ela é muito inteligente. Isso. E consegue trazer informações ricas para os clientes, né? Exatamente. Eu não sei se você tem percebido, Renato, no mercado em geral, eu estou falando do mercado em geral, não estou falando nem do mercado só de contabilidade, tá? Muita gente ainda não acordou muito para a IA, não. Muita gente ainda está meio que viajando em relação à IA. Outro começou a substituir a IA pelo Google. Ou seja, faz só perguntas para IA e já era, né? Não sei se você está percebendo isso. E aí, aproveitando que você está falando dessa questão de consultivo, você está trazendo velocidade, treinando o time, fazendo o time usar a IA. E aí, você percebe que ainda o mercado de contabilidade ou no mercado geral, até olhando para os teus clientes também, eles estão agregando a inteligência artificial? Está muito lento isso? Quem conseguir realmente ir a fundo nisso vai sair na frente? E aí, qual que é a dica que você dá para o contador já começar a olhar para isso? Você sabe que a minha participação lá no Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado de São Paulo me ajudou bastante a entender o que é realmente a inteligência artificial. E é a dor mesmo de muitos da área contábil que ainda não entenderam. Às vezes, é um chat GPT, é algo que é só ir lá, faz a pergunta, uma automação ali de pergunta e resposta para dar uma consultoria, responder um WhatsApp para o cliente. Não, é muito mais do que isso. Tanto que é muito mais do que isso, que a gente falou, não é simplesmente chegar e trazer um cara aqui de inteligência e começa a fazer os robozinhos. Não é isso. Tive que dar um passo para trás. E é isso um segredo importante para a classe contábil. É dar um passo para trás e entender se você está com o melhor sistema de contabilidade para poder trazer as informações lá do banco de dados e responder com mais qualidade e velocidade para o seu cliente. Às vezes você tem que tomar uma decisão que você ainda não está com o melhor sistema de contabilidade. E se você está usando 100% do seu programa, e aí vale a pena o investimento. Porque é melhor eu gastar um pouco mais nesse momento para quando eu precisar do robô, quando eu tiver que chegar lá na ponta, que é a consultoria, a ponta final, eu sei que o que chegou para mim está perfeito, não tem erro nenhum. Eu vou tomar a decisão e não vou ficar preocupado, será que veio todas as notas? Será que eu lancei tudo para as despesas corretas? Será que o banco está batido? Será que o faturamento bate com a minha declaração? E aí você fala, eu tô dando informação, tô tomando decisão com o meu cliente, mas aí eu fico com aquela pulga atrás da orelha, não vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro. E aí vale a pena você fazer primeiro esse passo para trás, revisitar. E foi o que eu fiz. Revisitei meu sistema, tivemos a certeza que estamos com o melhor sistema, porém, não estava usando o meu programa 100%. Olha só, já começou a ver ali que tinha um gap. Aí eu falei, então vamos usar primeiro 100% do sistema, tudo aquilo que ele tem para oferecer, e aí sim, as pontas que faltam, o robozinho vai lá e faz. Então, seja mandar um e-mail, seja mandar um comunicado, trazer um dado que está numa pasta para uma outra pasta, fazer uma importação, entregar automaticamente uma declaração e salvar o recibo na pasta correta para fazer as ligações. Então, hoje eu tenho um programa que ele procura o recibo numa pasta e ele já faz a baixa da obrigação e já entrega a obrigação para o cliente. Então, eu só preciso de um robozinho só para jogar lá na pasta certinha. Em vez de ficar esperando um funcionário ir lá com o mouse e buscar essa pasta. Nossa, então, você vai criando essas automações e aí sim você vai usar corretamente a inteligência artificial. Não é simplesmente um chat GPT. Você pode fazer esses perfumes também para te ajudar, mas um cliente também... Tem perfis de cliente que gosta daquela resposta que você já vê que é um robô e tem gente que odeia. Sim. Então, você tem que ter um termômetro, saber até onde você vai com o robozinho, porque às vezes ele não quer falar, oi, eu sou a Sara. Eu sou assistente virtual do escritório DPG. Não, eu quero falar com a Marta, eu quero falar com alguém. Isso aí. E é assim que funciona. Então, você tem que ter esses termômetros e saber até onde você vai com o robô, até onde você vai com o ser humano. Entendi. Show de bola. Olha, gente, que aula. E ele falou o seguinte, que ele primeiro teve que revisitar
o parque tecnológico dele, sistema, olhar antes de falar assim, não é só o chat GPT. Muito bom, Renato, muito bom. Isso aí é uma grande dica e não adianta. Olha, e isso, a gente lá tem clientes de todos os portes e a gente vê que todos, a primeira coisa que ele tem no escritório dele é um sistema. Não tem jeito, ele precisa. Então, você precisa olhar realmente aí para o teu sistema para ver se você consegue fazer todas as integrações e fazer com que ela trabalhe para você. Quanto tempo está durando isso lá, Renato? É algo que é constante, que você sempre está olhando para essa operação, para processo? Foi algo que você fez uma virada de chave e conseguiu implementar isso no pessoal? O seu pessoal está com essa mentalidade de inteligência artificial? Como que está isso lá no escritório? Esse é o segundo momento que ele não tem fim, que é a parte humana. Você tem que estar em constante treinamento e preparação do funcionário para ele entender que fizemos uma automação, mapeamos tudo aquilo que realmente já existe de automação de processo, o robozinho, o sistema faz, mas o funcionário ele precisa entender aonde ainda tem a intervenção dele. E algum caso que vai muda uma lei, muda algo um processo de trabalho, uma necessidade particular do cliente, você precisa revisitar esse mapeamento. Você precisa fazer alguma alteração, uma adequação e, mais do que nunca, que a gente conversou um pouquinho também, preparar essa equipe, porque o perfil do profissional dentro de um escritório de contabilidade principalmente mudou e vai mudar muito mais. Porque agora eles vão ter que realmente ter essa característica que você vai buscar, e aí mais do que nunca um RH ali envolvido, de você fazer com que esse profissional da contabilidade também saiba falar com o seu cliente. E não pode falar qualquer coisa, porque você pode perder um cliente com uma decisão errada, uma resposta errada, e que não vai gerar a credibilidade mais e vai perder a confiança do cliente com você. Verdade. E aí esse constante treinamento ele é importante, porque é isso aí, é uma mudança de lei, uma mudança de processo, reforma tributária chegando, você tem que saber exatamente o que você tem que responder, como responder e ver se esse profissional ele tem esse perfil, para você ter o melhor time para poder estar abraçando essa causa tão grande aí. Show de bola, gente. Vocês estão entendendo onde que a gente vai chegar? Vocês estão entendendo que, de fato, tudo está mudando? Tanto o mercado de contabilidade, como qualquer... Eu estava falando com o Renato antes da gente começar aqui, que todos os mercados estão mudando. E vai ficar, de fato, aquele contador gestor, aquele contador que abriu a mentalidade para realmente tecnologia, para mudança. Você não pode ficar parado, porque eu tenho uma notícia para te dar. Se você ficar parado, você vai ficar para trás e aí você vai acabar morrendo. E o Renato falou algo muito interessante. Ele está dentro lá do CRC, aprendendo, ouvindo, dando algo muito mais assim acelerado. Ele está trazendo isso para dentro do escritório dele e faz com que ele consiga, de fato, aplicar isso ali na ponta e o cliente dele perceber essa mudança, mas mudança para coisas boas e não ruim, né? Porque às vezes as pessoas falam, olha, a IA vai acabar com o emprego, a IA vai substituir e tal. De fato, a IA ela vai substituir pessoas que apertam o botão. Então, aquilo que o profissional fica apertando o botão, gente, se preparem. Mas se você ainda tem profissionais aí que apertam o botão ou você ainda está apertando o botão, começa a repensar que não vai ser assim que o seu cliente vai querer ser atendido. E já entrando nessa seara, a gente estava falando antes, né, sobre você ter um papel de controller ali dentro do teu cliente, você olhar para isso. Quando você olha para o teu cliente com um olhar mais consultivo, você começa a enxergar um monte de oportunidade. E aí, Renato, existe algo no mercado que é o 8 e 80. Tem contadores que falam, eu sou contador. E contabilidade não tem nada a ver com esse negócio de hub de serviços, contabilidade não tem nada a ver com isso. Já tem outros que falam, não, contabilidade virou um grande hub de serviços para o seu cliente. Qual é a tua visão? Você acredita que esse hub de serviços realmente daqui para frente vai ficar muito mais forte no meio contábil? Se o contador não mudar essa visão também, de que, olha, não, para mim o meu core é contabilidade e acabou, não vem com essas firulas pro meu lado não. E aí? A tendência do mercado é que se esse contador continuar ainda com esse pensamento de que ele vai ser ainda um guarda-livros, que ele vai só fazer a contabilidade, ele está com as vidas praticamente contadas. Ele, infelizmente, em algum momento ele vai ter que tomar uma decisão de parar,
vender a sua carteira, tomar alguma decisão, porque não vai ser mais a postura dos empresários. Eles vão buscar a contabilidade como realmente uma ferramenta, um instrumento de tomada de decisão. E isso está crescendo demais. É um processo assim, muito grande. Advide a reforma tributária chegando. A questão da mudança da lei do PIX, onde vai forçar as empresas e todas as instituições financeiras a declararem todas as movimentações financeiras, ou seja, vai diminuir a sonegação. Então não tem aquela coisa do balancete por dentro, por fora, e aí separa a caixa, porque a tendência do mercado brasileiro e a economia brasileira é realmente trazer a contabilidade para uma realidade maior. Uhum. E aí, quando você fala em contabilidade com a realidade dos fatos da empresa, é a tradução que o empresário precisa para algumas respostas que ele não tem. Porque, às vezes, o empresário ele tem um viés muito comercial ou operacional. E aí, quando ele chega numa decisão importante que precisa ser feita administrativamente, ele não é o forte dele. Uhum. Às vezes você tem um empresário que trabalha na operação e trabalha no administrativo, mas não são todos que fazem isso. Uhum. E aí é aquela questão também do contador ser o famoso controller de luxo. Você é um terceirizado. E ele não precisa ter esse funcionário lá dentro da empresa. Você vai oferecer e você vai dar as respostas e decisões necessárias que muitos deles não enxergaram. Não viram um potencial de redução de custos, um potencial de aumento de faturamento, um potencial de recuperação de imposto, uma melhoria da margem. Então você começa a apresentar demonstrativos não só mais tradicionais, mas outros mais avançados, uma margem de contribuição, já você prepara um BI mais específico para a cara daquele seu cliente, para ele poder entender um pouquinho, porque se você entra muito tecnicamente, ele não vai entender nada. E aí ele fala, mas tudo bem, agora me traduz, o que você está querendo dizer? Então você tem que traduzir na versão do empresário, para ele, aí sim, cair a ficha e ele comprar a ideia daquilo que você está vendendo. E não tem nada mais contente da minha parte, pelo menos, e eu acredito que muitos profissionais também são assim, de você tomar uma decisão e deixar o cliente contente. Seja principalmente aquele quando você agrada o bolso dele, em que você encontrou a melhor forma tributária e que ele teve uma redução tributária e aí ele gostou demais dessa decisão e aí você fidelizou cada vez mais o cliente. E aí você não ficou naquela mesmice de ficar entregando balancete, entregando DCTF web. Por quê? Porque ele não está enxergando nada disso. Você está trabalhando bastante. A gente sabe disso, mas para o empresário ele não está enxergando que você perdeu horas e horas para fazer uma DCTF, para fazer um SPED, bater com todos os débitos e créditos necessários. Para ele, pouco importa. Tanto faz, né? Tanto faz, ele está pagando para isso, mas você não deu a resposta que ele quer, a confiança que ele quer, que é debruçar sobre os números, sentar do lado dele e aplicar uma estratégia para a empresa. Show de bola. E, nossa, Renato, você falando isso, eu tô aqui pensando, né? A gente sabe que, infelizmente, a maioria das empresas brasileiras hoje, elas é aquele cara que só quer cumprir obrigação com o fisco. Dentro disso que a gente está vivendo, com todo esse cerco da Receita Federal, é sistêmico, né? Claro que cada vez mais as coisas o cerco vão se apertando. Você acha que vai ser possível o contador que só tem a maioria dos clientes que são obrigação com o fisco, fazer com que esse cara comece a mudar a visão? Você acha que vai ser possível esse cara fazer com que isso? Você já conseguiu fazer isso com clientes que só tinha aquela questão da obrigação? Como que é isso? É difícil essa mudança do empresário, porque ainda o Brasil como um todo, né? Porque o empresariado, ele enxerga que ele está pagando demais imposto. Uhum. E aí ele busca a sonegação como uma solução do problema dele. Uhum. E ele traz um problema para você, contador. Uhum. Porque você sabe, você divulga informações, você tem responsabilidades a serem cumpridas. E para você poder explicar isso para o cliente e, pior ainda, convencê-lo de que ele está indo para o caminho errado,
é mais difícil, porém é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que precisa ser feito não só uma vez só no ano. Você tem que realmente criar constantes publicações, sentar com ele. Eu criei um espaço lá no escritório lá para poder trazer um grupo de clientes e fazer uma palestra, trazer pessoas de fora para poder dar informações do como anda o mercado, como que está funcionando determinados assuntos ali que está sendo falado a respeito, para justamente fazer com que esse empresário mude um pouco a cabeça dele. Entender e às vezes até comparar. Falar assim, eu prefiro morar para fora do país, mas você sabe quanto que se paga de imposto lá fora? Você já sentou? Não sei como que é, mas eu sei que é melhor. Até onde, né? Então tem que analisar, mostrar e ver que existe no Brasil possibilidade de você pagar o imposto correto, o imposto justo. E a reforma veio para isso. Eu estou enxergando com bons olhos a reforma. É isso que eu ia te perguntar, você está enxergando com bons olhos? Eu tô. Você acha que vai diminuir, aumentar, vai ser justo? Como que vai ser isso? Então, para alguns setores, a prestação de serviço, é claro, vai aumentar. Para nós, contadores, não, porque a gente vai ter o viés da redução dos 30% sobre a base do IVA. Mas, numa maneira geral, os demais prestadores vai aumentar essa carga e indústria, principalmente, não. Pode ser que até tenha casos de redução de carga tributária. Só que agora entrou uma bola da vez que essa reforma tributária ela veio só para entrar de bandeja para nós, contadores, a possibilidade de você trabalhar por 7 anos esse cliente e tomar as decisões, trabalhar com ele de forma mais incisiva, não só com os livros contábeis, porque você vai ter que entender de preço de venda, você vai ter que entender quais são os tipos de fornecedores, quais é o perfil dos clientes, se é consumidor final, se ainda ele não é consumidor final. E o empresário não tem a mínima ideia do que é isso. Mas quem tem esse conhecimento somos nós, contadores. Não é advogado, não é outra área específica. A reforma ela veio para abraçar a classe contábil e ele ser o tomador de decisão junto com os empresários. Então, quanto mais você puder trazer esse grupo, trazer esse produto, você vai trazer preço sobre esse produto, você vai conseguir perpetuar no mercado, crescer cada vez mais, e isso vai ajudar demais a classe contábil. Você estava falando da questão que há uns anos atrás se falava de que o contador não ia existir mais, principalmente naquela época do blockchain, e começava a se falar da inteligência artificial. Isso não faz muito tempo. Não. Quando chegou a questão da reforma tributária, principalmente, se vocês verificarem aí as áreas de contabilidade, as funções de cargos, o crescimento ele está muito grande. O valor que está se procurando e pagando por esse profissional, ele está maior. Ou seja, então, só fidelizou aquilo que a gente estava falando, não, vai acabar o contador. O que está vindo de tecnologia é para ajudar. Por quê? Porque o contador tem que sair de trás da mesa. E ele tem que fazer um mindset e entender que ele não pode ficar mais envolvido na operação. A operação tem que fazer por si só, através de tecnologia e pouca mão de obra. E essa mão de obra tem que ser qualificada para quando chegar nas mãos necessárias, seja você como empresário, ou você ter um time por trás de você poder trazer ao empresário, ao seu cliente, informações e decisões que precisam ser tomadas. Show de bola, gente. Que aula, que aula. Você que está aí do outro lado assistindo, para você pensar. Você precisa pensar e fazer o que tem que ser feito, porque a reforma tributária chegou, não é algo que era de ontem, já está aí, 2026 já está aí, o ano está voando. Exatamente. E se você não, a gente estava conversando antes também, que vai existir o antes e o depois da reforma tributária para o mercado de contabilidade. E o Renato falou algo bem interessante. Antigamente se falava que a contabilidade ia acabar, mas cada vez mais o contador é o profissional do futuro, a gente vê isso nas pesquisas, mas foi o que ele disse, o profissional que mudar a mentalidade, o profissional que faz essa virada de chave e, de fato, usar toda a tecnologia,
tudo de inteligência, para ajudar ele no dia a dia, se transformar esse controller, né? E a partir do momento que você se torna essa pessoa que vai ajudar teu cliente a precificar, ajudar teu cliente a ter margem, o que vai acontecer? Você vai ter que ter parceiros estratégicos para oferecer outro tipo de serviço. Não tem como fugir disso, né? Exatamente, porque se você não fizer, o vizinho do lado vai fazer. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que realmente tomar uma decisão. Fecho as portas ou mudo a minha mentalidade? Senão eu vou sair fora do mercado, vai perder. Quantos colegas, quantas pessoas que eu conheço que fecharam ou tomaram aquela decisão, eu só faço Simples Nacional. Mas com a reforma tributária, o Simples já não é mais tão simples de fazer. Com a advindo da reforma, você vai ser obrigado a entender se esse cliente ainda vale a pena ser do Simples ou não. Então, assim, não adianta você querer ficar numa zona de conforto. Ou você está na guerra ou você não está mais, né? Exato. Então você precisa tomar essa decisão e ela é importante. Super importante, gente. E isso em todos os mercados. Então, assim, não se sinta sozinho, contador. Todos os mercados a gente tem que tomar decisões importantes. Os empreendedores, por exemplo, agora com a nova reforma tributária, vão ter que começar a pensar, ser gestores também, olhar para tudo isso, porque senão o negócio dele não vai conseguir durar. Mas você quer crescer na contabilidade, você quer fazer as coisas acontecerem, com certeza absoluta, você tem chance. E aí a Marta Sincera entrando aqui, contabilidade deixa rico, Renato? Olha, há um tempo atrás, há uns bons anos atrás, se ganhava muito dinheiro com contabilidade. Isso é verdade, todo mundo fala. E nos últimos anos, ela foi uma ferramenta, um escritório para você pagar conta, tem a sua margem, mas não tanto comparado ao que foi antigamente. Só que agora o crescimento está tão grande, a possibilidade de você usar a inteligência a seu favor e você ter um custo menor dentro do seu escritório, automaticamente vai aumentar a sua margem, a sua rentabilidade. Então, quem trabalhar direito, quem trouxer valor agregado a um custo baixo, vai voltar a ter bons lucros dentro do mercado contábil. Tá? Mas é aí que está o negócio. Mas para estar ganhando dinheiro no mercado contábil agora, não é somente um guarda-livros. Você vai ter que ser algo mais para poder convencer e ganhar. Aí não tem jeito. Tá ouvindo, né? Não tem jeito. Então, assim, dá para ganhar dinheiro, dá para você ter boas margens, mas não adianta fazer mais o mesmo, não adianta você querer ser apenas o guarda-livro, fazer o básico. Sim. Você vai ter que fazer diferente. E às vezes, até pode falar que você comentou a respeito lá do conselho. E assim, não é o Renato que foi atrás e tudo mais, não. Por estar no conselho, e assim, não é eu tenho a facilidade de ser conselheiro. Quem participar dos eventos do Conselho Regional de Contabilidade vai ter essa informação. Então a gente clama lá no conselho exatamente isso, porque tem muito profissional da contabilidade que ele não assiste os eventos. Ele não vai lá presencialmente ou ele nem assiste os virtuais. Ele paga uma anuidade e ela não é barata. É uma anuidade cara, de fato. Vem lá de cima lá do CFC a ordem, essa é a anuidade que você vai ser cobrada. A gente vai, repassa e cobra esse valor. Bom, já que eu estou pagando um valor alto, eu vou usar esse valor. Quantos cursos as pessoas pagam particular e aí participam dos eventos? Lá no CRC os eventos são praticamente gratuitos. A maioria já está embutido naquele preço da anuidade. E aí as pessoas que estão lá palestrando assim, tem um potencial de conhecimento muito grande, são pessoas que estão no mercado, são professores, doutores, e lá que está a nata da informação. Então as pessoas precisam visitar mais o site, verificar os eventos que estão acontecendo. O CRC ele não fica só aqui na cidade de São Paulo, é o estado de São Paulo. Sim. Então quando a gente fala em escritório, meu escritório fica em Itapevi, em Campinas, tem evento em Campinas. Todos os lugares a gente vê esse movimento. Todos. E não só para o estado de São Paulo, como a gente está a nível Brasil, eu vejo o CRC se movimentando. Eu vejo, a maioria deles estão se movimentando em trazer conhecimento e tal, mas é isso. Mas aí o que diferenciou o Renato, que está lá dentro, está fazendo? É a mudança de mentalidade. Exatamente. Porque o pessoal fica reclamando, que o CRC não combate as contabilidades online, que não sei o quê. Entendeu? Mas ele foi lá e é isso. Você é obrigado a pagar a anuidade. Ponto, acabou. Isso aí já...
Então, por que não usar? Porque se ele tá aqui hoje, se ele tá dando essa virada de chave, se ele tá conseguindo colocar tudo isso, é porque ele tá nos lugares certos. Exatamente. E você estando no lugar certo, na hora certa, você consegue virar essa chave. Então aproveita. Você que tá do outro lado aí, é de São Paulo, qualquer outro estado do Brasil, vai entrar no site, olha todos os eventos, sabe, aprenda, porque você consegue dar uma virada de chave e, de fato, fazer o seu escritório crescer com conhecimento. Exatamente. Seja ele técnico, seja ele de gestão, de vendas, de marketing, você tem que se movimentar. O contador, para ser o profissional do futuro, ou já é, ele vai ter que ser tecnicamente bom. Porque não adianta a gente também achar que é só eu ser bom de gestão. A técnica vai te ajudar bastante. E para isso você tem ali os órgãos que te ajudam, né? Até para as pessoas entenderem a função do conselho, que é exatamente a principal, que é fiscalizar. Uhum. Por isso que as pessoas falam, eu só tomo multa, ou o CRC só quer ganhar dinheiro. O objetivo principal dele é fiscalizar. E se não tivesse essa fiscalização, Marta, eu não sei o que ia ser do mercado contábil. Uhum. Quando a gente fala em tecnologia, em tomadas de decisões estratégicas, ainda existem no mercado, vizinho de vocês, o escritório de contabilidade, que pratica a contabilidade de forma dolosa. Eles ainda fazem aquela captação do recurso do cliente, recebe o dinheiro do cliente, entrega a declaração lá para pagar do Simples, zerada, fica com o dinheiro do cliente. Daqui 2, 3 anos, o que acontece? Nossa, isso acontece ainda hoje? Ainda e muito. Nossa, meu Deus. E se o CRC não estivesse vendo e punindo essas pessoas, o mercado contábil está vulgarizado, literalmente. Uhum. A questão do preço, infelizmente, o CRC foi até o fundo do que podia em brigar com as empresas grandes. A gente não precisa falar os nomes, mas infelizmente teve uma decisão judicial a favor de que não podemos, em qualquer classe contábil, não pode se questionar preço. Uhum. Cada um tem o seu preço. Isso é estratégia de negócio, né? Cada um tem o seu preço. Se você faz a zero, então é porque você tem custo zero. Uhum. Você não tem custo 1. Senão você tem prejuízo. Mas se você mostra que eu consigo vender a R$150 porque meu custo é 50, tudo bem. É exatamente essa decisão judicial que o CRC tomou contrário, porque o CRC foi atrás. Uhum. E não é o objetivo do CRC, porém ele foi atrás, em parceria com outras entidades, para brigar sobre essa questão. Mas o objetivo é tentar trazer uma harmonia no mercado e combater aquele vizinho do lado que ainda atua com custo de mão de obra barata, porque não são profissionais registrados no conselho, não são profissionais da área da contabilidade. E isso acontece e muito, muito. As pessoas acham que é pouco, não. São milhares e milhares de processos por ano, por causa de pessoas que agem de forma dolosa no mercado contábil. Nossa, tá vendo, gente? Tá vendo o quanto é importante aí das entidades? Eu sempre digo que toda profissão que ela tem, ela é regulamentada, ela precisa ter os órgãos mesmo que vá estar ali fiscalizando, tal. Acabou. E você precisa, de fato, ter um olhar, não se olhar de reclamar, de ser crítico, falar assim, caramba, já que você resolveu estar dentro de uma profissão regulamentada, qual é o benefício que essa regulamentação vai trazer para minha empresa. Exatamente. Vai trazer para minha profissão. Exatamente. Não olhar a parte, porque assim, tudo assim, as coisas têm que ser pagas, enfim, tem que ser feito. Mas você pegar aquilo assim, tá bom, beleza, já que eu sou obrigado, então vamos olhar pro lado bom, o que isso aqui pode me ajudar. E você vê aí o quanto os órgãos, eles têm feito a fiscalização, cada vez mais tirando as pessoas que não têm que estar aí. E é isso, porque se não fosse eles também, quem faria isso, né? E foi o que ele acabou de dizer aqui. Muita gente estaria praticando muito mais do que pratica aqui hoje, né? Essa questão do preço, Renato, eu sempre pensei o seguinte, igual você disse, se o cara ele tem bala na agulha para ter um custo de R$50 cobrar 150, o problema dele. Ele tá ganhando
bastante, tá ganhando 200%. Exato. A gente isso. sabe que o buraco é muito mais embaixo. A gente sabe que essas empresas grandes que tem no mercado, eles têm investimento por trás. Claro. E Claro. existe mercado para isso, gente. Isso aí. E existe mercado para todo mundo. Você tem que escolher o mercado que você quer estar e tá tudo certo. As empresas que praticam esse preço, quando um contador ele quer praticar esse mesmo preço, ele tem que ter bem ciência daquilo que ele está fazendo internamente para ter a sua margem de lucro e tá tudo certo. Renata, a gente está caminhando aqui pro final, porque já a produção aqui já avisou, né? Nossa, tão bom nosso papo aqui. Marlene Matos já avisou. A Marlene Matos já avisou já aqui. Você falou uma coisa interessante sobre essa questão de pessoas. E a gente sabe que gestão de pessoas, pessoas capacitadas, cada vez mais, gente, está difícil no mercado. Sim. E não é só no mercado, mais uma vez, gente, eu sou do mercado de agência, eu estou em outros grupos de mentoria, de outros tipos de profissionais, não só do digital também, e todo mundo reclama. Gente, essa geração está diferente, gente, está muito complicado. Qual é o viés que você tem utilizado lá no escritório? Porque é o que a gente mais ouve dos nossos clientes, é o que eu mais tenho reclamado lá dentro da empresa. O que você tem feito para adaptar os colaboradores que já estão dentro da tua casa para essa mudança de mentalidade? E o que você tem feito para atrair esses novos profissionais ou não, Marta? Realmente, eu estou cada vez mais automatizando. Enfim, me conta um pouco. Eu tenho lá no escritório, são 5 sócios. Uhum. Então, eu tenho sócio de mais de 70 anos, Tá. como tenho sócio de quase 40, 30 e poucos anos. Uhum. Então, são gerações diferentes. Sim. E isso não é diferente na gama de funcionários que você tem. Uhum. Só que você não pode tomar uma decisão pensando numa mentalidade de uma geração. Por quê? A gente fala muito da geração Z, que ela está aí no mercado. É uma geração diferente em que você tem que enxergar de um jeito um pouco mais complexo, porém você vai conseguir chegar nos mesmos resultados positivos sabendo trabalhar com essa geração. Uhum. E aí a gente viu lá no escritório, pela quantidade de funcionários, se fazia muito sentido a gente ter uma psicóloga mesmo. A gente tem no RH a gente tem uma psicóloga para trabalhar esse tipo de perfil. Se você conseguir resolver a questão da geração, a questão pessoal das pessoas, você consegue fazer com que elas consigam olhar para a questão profissional. Você não consegue, vou criar vários procedimentos, treinar, mas se aquela pessoa não está bem, você não consegue fazer com que ela chegue no mesmo nível das demais. Então, você tem que ter um lado humano. Uhum. Eu tive esse final de semana passado no evento da NEFAC. Uhum. Foi um final de semana inteirinho. O que eles falaram? Humanização. De tanta coisa para se falar, reforma, inteligência artificial, que está acontecendo, né? Aquele coisa lá do profissional pesado, não. Se você não resolver o lado humano, você não vai conseguir resolver o lado profissional. Porque quem ainda está ali na frente para tomar a decisão ainda é um ser humano. E você precisa estar bem para poder conversar. Então, é exatamente isso que está se falando também, e você tem que fazer esse mix, o lado pessoal e o lado profissional, e aí você faz com que as coisas evoluam, e você prepara a equipe para as demandas e as necessidades que cada um tem a sua particularidade, né? Não é uma fórmula só, cada um tem a sua fórmula, mas você sabe exatamente qual o resultado que você quer chegar. Uhum. E aí você tem que preparar esse time. Entendi. Para isso. Ou seja, você está investindo lá tanto no RH como na psicóloga. Você falou uma coisa bem interessante. Você não vai conseguir transformar uma pessoa se ela não está com o lado pessoal dela resolvido. Exatamente. E aquela coisa, você tem que estar preparado para também ser julgado. Então, muito do dono da feedback. Legal, bacana o dono da feedback. Mas você já pensou do funcionário te dar um feedback? E é duro. E você tem que fazer o 360. Mas para você fazer um 360, você tem que realmente ter uma estrutura melhor, se é interna ou você contratar, mas é importante para você também receber uma informação se você está
fazendo direito. E trazer esse lado humano. Falar assim, eu também erro, então vamos resolver juntos, vamos corrigir juntos os nossos problemas para a gente chegar no mesmo caminho. É isso daí. Muito bom, tá vendo, gente? Vem aprender com quem já tá na área há muito tempo e tá fazendo as coisas acontecerem. Renato, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixe um recado aí final para todo o pessoal que está assistindo esse podcast. Fala o que te vier na cabeça, o que é importante aí para os profissionais. Queria agradecer, antes de mais nada, né? Estar aqui, espero ser convidado em outras. Com certeza. Pode ter certeza. Vamos falar um pouquinho mais aí da área contábil, mas falar para vocês, né? Profissionais da contabilidade, principalmente, que estão aí no mercado, e é um mercado realmente bem difícil, porém, não é impossível. É um mercado que você tem que realmente sair fora da casinha, pensar diferente, fazer os estudos dentro de casa para saber até onde você quer chegar com o seu escritório, ou seja, como prestador, um profissional, na sua carreira, como um tomador de decisão, um dono de um escritório, e fazer as melhorias, as necessidades que precisa de mercado, as necessidades que precisa dentro do seu escritório, para você poder ter melhor margem, ter a lucratividade, fazer com que você possa responder lá na frente se escritório de contabilidade vale a pena ou não. Tá? Busque conhecimento, vá atrás de eventos, vá atrás de cursos, melhore aonde vocês entendem que não tem, que tem deficiência, busque conhecimento, é muito importante. A gente tem até uma rede social que a gente fez com várias pessoas aí, profissionais da área de contabilidade, que se chama Profissão Contábil em Foco. A gente vai colocar aqui, @ Profissão Contábil em Foco. Então segue aqui, viu, gente? E é bem interessante porque lá a gente dá muita informação, várias dicas, coisas que estão acontecendo. A Receita Federal recentemente mandou um e-mail lá falando sobre pontuação, aí bate uma enxurrada de e-mails lá, a gente fica desesperado. A gente dá várias dicas lá e eu acho que é bem bacana isso, porque vocês precisam entender que não é um mercado de concorrentes. É um mercado muito bom no sentido de que eu trato todos os profissionais de contabilidade, escritórios, como colegas, como pessoas para a gente trocar figurinhas, ideias. E esse é o segredo de você realmente prosperar. Não encare como uma concorrência ou com um inimigo. Você realmente tem que entender que você tem colegas, você vai ter amigos no mercado, você pode participar desses eventos para trocar informações e levar para casa o mais importante. Depois que você saiu lá externamente, trouxe dicas e informações importantes, trazer para dentro de casa e colocar em prática. É exatamente esse é o segredo para você ser um grande profissional na área. Show de bola. Ouviu, gente? Prestou atenção? Então, a gente vai deixar aqui o @ para vocês seguirem. Vou colocar o link lá do LinkedIn também, que está lá no LinkedIn. E tem várias dicas legais. E o Renato, ele só é esse baita profissional, esse baita mentor, que ele já virou mentor, ajuda os clientes dele, tá ali no dia a dia ajudando outros profissionais, porque ele sempre foi uma pessoa aberta a conhecimento. Ele não foi da noite pro dia que as coisas aconteceram, que ele foi virando a chave dele, mas foi porque ele, de fato, sempre procurou estar nos melhores lugares, com as melhores pessoas e conhecendo aquilo, de fato, que vai fazer a diferença. Tanto é que ele está olhando a reforma tributária como uma grande oportunidade de 7 anos aí, você trabalhar durante 7 anos aí para ter uma boa oportunidade com os seus clientes. Renato, se alguém quiser falar com o Renato, tem algum lugar, alguma rede social, alguma coisa que eles podem te encontrar, site? Tenho também o meu Instagram, o site do escritório, né, que é o www.prone.com.br. Nós vamos colocar aqui. Lá tem toda a gama de serviços que a gente vem fazendo lá no escritório, né, de contabilidade, fica na Moca Belo. E tem o meu Instagram, que é Renato Prone Teixeira da Silva, tudo junto. Pronto, @Renato Prone Teixeira da Silva. Tudo junto. Tudo junto. Vou estar lá.
A gente coloca aí, se você quiser bater um papo com ele, pode chamar ele lá também no Instagram, viu, gente? E você que é empreendedor e está assistindo esse podcast, quer aí um contador consultivo, um contador aí que vai ser um controller, tá aí para você, pode chamar o Renato também, que ele vai bater um papo com você. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Marta. Gente, você que ficou até aqui nesse podcast, assistindo, né, até o final, eu quero que você curta, você compartilha, manda esse vídeo lá para os seus amigos. Quanto mais conhecimento você explora, você entrega para as pessoas, mais as coisas boas acontecem com você. E você que não gostou, você já sabe, né? Manda lá para os inimigos. Afinal de contas, é um conteúdo que você não gostou, tem que ser para os inimigos, beleza? Grande beijo, até a próxima e tchau, tchau.